Descubra um mundo onde a biologia transcende os limites do imaginário através de relatos de resiliência e singularidade. Estes 10 indivíduos, dotados de características físicas extraordinárias, redefinem a nossa compreensão do corpo humano e da sua diversidade infinita e fascinante. Número 10. Dan Maurer. A complexidade médica do linfedema escrotal gigante. Dan Maurer, residente nos Estados Unidos, tornou-se um caso de estudo preponderante nos anais da medicina urológica contemporânea, devido a um linfedema de uma magnitude quase nunca antes documentada. Esta patologia, resultante de uma falha grave do sistema linfático, incapaz de drenar os fluidos intersticiais, provocou uma acumulação tecidual massiva, atingindo o peso vertiginoso de mais de 45 kg. Além da evidente deformação física, esta condição aprisionou este homem num estado de invalidez quase total durante anos, tornando gestos tão elementares como caminhar, sentar-se ou a higiene pessoal incrivelmente laboriosos e dolorosos. O processo de diagnóstico foi longo e repleto de obstáculos, ilustrando o desconhecimento relativo de certas doenças linfáticas raras por parte da classe médica geral. A sua sobrevivência e reabilitação exigiram uma intervenção cirúrgica de ponta, uma operação multidisciplinar de extrema complexidade, com mais de 14 horas de duração, mobilizando uma equipe de cirurgiões especializados para remover o excesso de tecido, preservando ao mesmo tempo a integridade das funções vitais. Este caso sublinha não só a fragilidade do equilíbrio biológico humano, mas também presta homenagem aos avanços tecnológicos da cirurgia reconstrutiva, que permitem hoje devolver uma qualidade de vida digna a indivíduos que sofrem de deformidades outrora consideradas incuráveis. Adição. Esta transformação física pós-operatória ilustra a capacidade fenomenal de regeneração do corpo humano quando apoiado por uma perícia médica de excelência. Número 9. Mendez-Sellers. A mutação genética e o mistério do crescimento perpétuo. Mendez-Sellers, originária do Reino Unido, apresenta um dos casos de mutação genética mais intrigantes do mundo, frequentemente associado, mas distinto da síndrome de Proteu. A sua condição manifesta-se por uma hipertrofia assimétrica e desmedida dos membros inferiores. As suas pernas atingiram um peso acumulado de quase 95 kg, enquanto o resto do seu busto e braços conservam proporções totalmente normais. Este crescimento anárquico dos tecidos adiposos, da pele e dos ossos é o resultado de uma mutação do gene PIK3CA, um regulador crucial da proliferação celular. O que torna o caso de Mendez absolutamente único na literatura médica é a resiliência patológica dos seus tecidos. Após ter sido submetida a uma amputação da perna esquerda em 2010 para estabilizar a sua saúde cardiovascular, o membro recomeçou a crescer de forma incontrolada a partir do coto, um fenômeno que deixou os especialistas mundiais em total perplexidade. Mendez dedica grande parte da sua vida a colaborar com investigadores da Universidade de Cambridge, transformando a sua aprovação pessoal numa contribuição científica de grande relevância para a compreensão das doenças de crescimento celular. O seu percurso é um modelo de dignidade perante uma patologia que desafia as leis habituais da regeneração biológica. Adição. Ela encarna uma esperança concreta para milhares de pessoas que sofrem de síndromes raras, provando que a ciência progride graças à coragem. Número 8. Devendra Sutar. A integração harmoniosa do recorde de polidactilia. Devendra Sutar, um artesão carpinteiro que vive no estado de Gujarat, na Índia, é oficialmente reconhecido pelas instituições internacionais de recordes pela sua polidactilia excepcional, contabilizando um total de 28 dedos nas mãos e nos pés. Contrariamente a muitos casos em que os apêndices supranumerários são mal formados ou não funcionais, Devendra possui 14 dedos nas mãos e 14 dedos nos pés, perfeitamente articulados e integrados no seu sistema nervoso. Esta particularidade genética nunca foi percebida por ele como uma enfermidade, mas sim como um dom da natureza,
que soube explorar com sucesso no seu ofício. A sua profissão de marceneiro exige uma precisão e uma apreensão rigorosas. Ele afirma que os seus dedos suplementares lhe conferem uma maior estabilidade ao manipular as suas ferramentas e uma capacidade única de segurar peças complexas sob diferentes ângulos. Longe de procurar uma correção cirúrgica, abraçou a sua diferença com uma serenidade exemplar, tornando-se uma figura respeitada na sua comunidade. A sua visibilidade mediática mundial permitiu lançar um novo olhar sobre a polidactilia, frequentemente estigmatizada, mostrando que uma variação anatômica importante pode não só ser gerida, mas também tornar-se um trunfo funcional e uma fonte de orgulho pessoal na vida cotidiana e profissional. Adição. A sua destreza manual fora do comum fascina os seus clientes, fazendo da sua oficina local onde a diferença é celebrada diariamente. Número 7. Jeff Dabe. A força natural dos membros superiores fora do comum. Jeff Dabe é um atleta americano cuja fisionomia dos braços e das mãos parece saída de um universo fantástico, embora a sua condição seja totalmente natural. Com uma circunferência de antebraço que atinge os 49 cm, possui membros cuja densidade muscular e óssea ultrapassa largamente os padrões humanos. Exames médicos aprofundados descartaram patologias comuns como o gigantismo ou a elefantíase, concluindo tratar-se de uma variação genética benigna, mas espetacular, do crescimento tecidual localizado. Jeff soube transformar esta singularidade física numa carreira de competidor de alto nível no mundo da luta de braço profissional. O seu aperto titânico, capaz de envolver inteiramente objetos massivos, confere-lhe uma vantagem mecânica que o tornou uma lenda viva desta disciplina. Apesar da sua aparência imponente, que atrai sistematicamente os olhares, Jeff leva uma vida familiar tranquila no Minnesota, provando que a aceitação de si próprio é a chave para transformar uma diferença marcante numa força positiva. O seu caso interessa aos fisiologistas do desporto, que estudam os limites da potência humana e a forma como uma estrutura óssea reforçada pode suportar tensões musculares extremas sem lesão física. Adição. Os investigadores analisam a sua estrutura única, esperando descobrir segredos genéticos que possam ajudar a tratar certas formas de atrofia muscular severa. Número 6. Nick Stoberl. A extensão lingual ao serviço da performance artística. Nick Stoberl, cidadão da Califórnia, detém o recorde mundial da língua mais comprida. Internacionais e a sua omnipresença nas redes sociais tornaram-no num ícone da cultura contemporânea, sublinhando ao mesmo tempo a capacidade do homem de desviar qualquer particularidade física para a criatividade. Além do aspecto divertido, o caso de Nick levanta questões interessantes sobre a motricidade fina e a plasticidade cerebral, mostrando como o cérebro pode aprender a controlar um músculo de forma tão precisa como uma mão humana. Ele encarna uma geração de detentores de recordes que transformam uma característica única numa verdadeira competência artística e comercial valorizada. Adição. A sua utilização engenhosa desta particularidade para criar arte visual desafia os códigos estéticos e convida a repensar a norma. Número 5. Sridhar Shilal. O sacrifício de uma vida por um recorde de queratina. A história de Sridhar Shilal é a de uma determinação extrema e de um sacrifício corporal sem precedentes. Tendo decidido aos 14 anos nunca mais cortar as unhas da sua mão esquerda, manteve esta resolução por mais de 66 anos. No momento do corte final em 2018, o comprimento acumulado das suas unhas atingia mais de 9 metros. No entanto, esta busca teve consequências fisiológicas devastadoras. O peso constante da queratina provocou a fusão das articulações dos seus dedos, uma atrofia muscular severa e lesões nervosas que resultaram na surdez de um ouvido devido à tensão exercida sobre o seu sistema nervoso central. A sua vida cotidiana era um desafio logístico permanente, obrigando-o a dormir em posições precisas e limitando as suas oportunidades profissionais. Ao doar as suas unhas ao Museu Ripley's de Nova York, Sridhar encerrou um capítulo da sua vida marcado pela obsessão pelo recorde, oferecendo à ciência e ao público
um testemunho impactante sobre a capacidade da vontade humana de impor restrições extremas ao corpo, ao ponto de alterar definitivamente a sua estrutura fundamental e funcional. Adição: a libertação física sentida após o corte das unhas permitiu a Shridhar recuperar uma certa e merecida mobilidade. Número 4. Svetlana Pankratova. A elegância e os desafios da estatura monumental. Svetlana Pankratova, nascida na Rússia, possui as pernas mais longas do mundo para uma mulher, com uma medida oficial de 131 cm. A sua altura total de quase 2 metros confere uma silhueta que desafia os padrões habituais. Esta proporcionalidade excepcional não é fruto de uma patologia, mas de uma genética que favorece o crescimento longitudinal dos ossos longos. Svetlana soube tirar partido desta característica ao seguir uma carreira internacional de sucesso no basquetebol profissional, onde a sua envergadura lhe permitiu dominar as competições. No entanto, viver com tal estatura implica ajustes constantes num mundo que não foi concebido para gigantes. Desde dificuldades em encontrar vestuário de confecção ao desconforto nos transportes públicos. Svetlana carrega a sua diferença com uma graça e uma segurança que a tornam um modelo para as mulheres de grande estatura em todo o mundo. Atualmente instalada nos Estados Unidos, continua a inspirar com o seu percurso, mostrando que se pode transformar uma aparência intimidante num vetor de sucesso e elegância, defendendo uma melhor inclusão das morfologias fora do comum na sociedade moderna. A visão. A sua presença majestosa em campo abriu caminho para inúmeras atletas, provando que a estatura é um trunfo. Número 3. Jason Orlando Rodrigues Hernández. A gestão do gigantismo podológico. Jason Orlando Rodrigues Hernández, originário da Venezuela, possui os maiores pés alguma vez medidos num indivíduo vivo, ultrapassando os 40 cm. Este crescimento é consequência direta de uma hiperatividade da hipófise, uma glândula que regula as hormonas do crescimento. Desde a sua infância, Jason enfrentou a impossibilidade de se calçar através dos circuitos tradicionais, o que representou um desafio acrescido tanto para a sua proteção física como para a sua integração social. Graças à sua notoriedade, pôde beneficiar da perícia de sapateiros ortopédicos alemães especializados, capazes de conceber sapatos de tamanho 69 adaptados às suas necessidades. A sua condição exige um acompanhamento médico rigoroso para prevenir complicações articulares e circulatórias ligadas ao peso das suas extremidades. Jason utiliza hoje a sua plataforma para sensibilizar para os distúrbios endócrinos e para mostrar que, apesar dos obstáculos materiais, é possível levar uma vida ativa e viajar. O seu percurso ilustra a importância da solidariedade internacional e do artesanato especializado para melhorar a vida das pessoas que sofrem de condições físicas extremas e incapacitantes. Adição: cada par de sapatos concebido especificamente para ele é uma obra-prima de engenharia, permitindo-lhe finalmente caminhar sem dores atrozes. Número 2. Xie Qiuping, a disciplina milenar do adorno capilar. Xie Qiuping, residente na China, detém o recorde mundial da cabeleira mais comprida, medindo mais de 5,6 metros. Tendo deixado de cortar o cabelo em 1973, cultivou este adorno com uma disciplina que impõe respeito. Manter tal massa capilar é um trabalho a tempo inteiro. A lavagem, a secagem e a escovagem podem durar várias horas e requerem a ajuda de assistentes dedicados. O peso da sua cabeleira exerce uma tensão constante sobre o couro cabeludo e as vértebras cervicais, o que a obriga a adotar uma postura específica para evitar lesões. Para Xie, o seu cabelo é o símbolo de uma tradição de paciência e de cuidado com o corpo levado ao extremo. A sua presença no Guinness World Records desde 2004 tornou-a numa celebridade mundial, sendo percebida como uma figura de perseverança. Ela encarna a capacidade do ser humano de transformar um processo biológico natural numa obra de arte temporal e física monumental, lembrando que a beleza pode assumir formas que superam o entendimento habitual e as normas da moda clássica. Adição: ela considera a sua cabeleira como uma herança viva, uma extensão da sua alma que exige um respeito sagrado todos os dias.
Número 1. Sultan Kösen, o topo da humanidade e a força de caráter. Sultan Kösen, originário da Turquia, encerra esta apresentação como o homem mais alto do mundo ainda vivo, atingindo os 251 centímetros. A sua estatura deve-se a um tumor na hipófise que provocou uma secreção contínua de hormonas de crescimento, até um tratamento recente que finalmente travou a sua progressão. Além da sua altura, Sultan detém o recorde das maiores mãos do mundo, medindo 28,5 centímetros. A sua vida é um combate cotidiano contra a gravidade. A pressão exercida sobre as suas articulações exige a utilização de muletas para se deslocar e um acompanhamento médico constante. Apesar destes desafios físicos e das dificuldades logísticas ligadas a um mundo demasiado pequeno para ele, Sultan tornou-se um embaixador mundial da tolerância. A sua notoriedade permitiu-lhe sair do isolamento para descobrir o mundo, conhecendo milhares de pessoas. Ele carrega o seu título com uma humildade desarmante, lembrando que por trás das dimensões extremas se esconde um homem cuja força de caráter e aspiração a uma vida normal são os traços mais impressionantes e inspiradores da sua existência. Adição: apesar da sua estatura intimidante, a sua voz suave e o seu sorriso caloroso fazem dele um símbolo universal de paz humana. 11. Momento de casos imprevistos. Mark e Helena. Após ter atravessado grandes provações de saúde que exigiram uma força interior inabalável, Mark desfruta hoje de um momento de calma recuperada. Apoiado pelo afeto infatigável de Helena, ele avança passo a passo no caminho da cura. Este gesto de ternura sublinha a força da união deles face à adversidade biológica e psicológica. Na intimidade do seu lar, cultivam a esperança e a paciência necessárias para reconstruir uma vida estável e serena. A história deles é um testemunho inspirador de coragem e amor, lembrando que o apoio dos entes queridos é essencial para superar os desafios mais complexos da vida. Embora o seu relato não figure nos livros de recordes mundiais, ilustra a vitória do espírito humano sobre a fragilidade do corpo, oferecendo uma conclusão emocionante a esta visão geral da diversidade física. A resiliência de Mark, aliada à lealdade de Helena, mostra que a cura é tanto um processo emocional como físico, exigindo tempo e uma compaixão infinita por parte daqueles que lhe são próximos. Adição: a sua cumplicidade silenciosa testemunha que a verdadeira força não reside nos músculos, mas na capacidade do coração. Estes percursos de vida fora do comum lembram-nos que a singularidade física, embora por vezes fonte de desafios imensos, é também um motor de coragem e de inovação médica. Cada caso aqui apresentado contribuiu, à sua maneira, para enriquecer os nossos conhecimentos científicos e para alargar a nossa visão da diversidade humana. Ao celebrar estas diferenças, honramos a força inesgotável do espírito humano perante os mistérios da biologia e da vida.